Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à TV Catolé. Este é o nosso segundo programa piloto e o nosso convidado dessa vez é o nosso colunista Vinícius Ferraz, ele que comanda a parte política do nosso site com a coluna Política e Cidadania. O nosso tema de hoje, como o próprio nome já diz, Política e Cidadania, e você vai conferir tudinho aqui na TV Catolé. Voltamos então e agora vamos conversar com o nosso entrevistado, Vinícius Ferraz, ele que tem 16 anos, ele que cursa o segundo grau, o segundo ano do segundo grau, e está aqui conosco para poder falar um pouquinho sobre política e cidadania. 16 anos de idade, por que esse interesse assim por política, Vinícius? Seja bem-vindo aqui à TV Catolé. Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado os ouvintes do Itapetinga News, bem como telespectadores. 16 anos, pouca idade, verdadeiramente, mas o interesse pela política veio a partir do momento que descobri que a política faz parte da minha vida, que a política está nas decisões que tomo a cada momento. A política é o controle de preço, o controle do IDH, o controle do PIB, o controle da riqueza do país. Então, política é o que vai direcionar e vai nortear toda a nossa situação, que comanda aquela máquina propulsora que vai comandar a nossa vida e que vai fazer a nossa vida melhor ou pior. Bem, você é sobrinho de Geraldo Trindade, já foi secretário de Educação do município de Itapetinga. Está no sangue essa questão da política? Talvez. Eu acho que acredito que não. A política, ela surge de um interesse, acredito, social. A política, nunca tive na minha família, a não ser meu tio Geraldo, uma pessoa que me influenciasse a gostar de política. A não ser umas questões sociais que me fazem acreditar, por exemplo, paro e reflito sobre o que posso mudar na sociedade que vivo. É uma questão que pode ajudar, não só você, meu caro telespectador, que pode perceber que a sua força de vontade, a sua força motivadora pode mudar todo o cenário que você vive. Basta você ter o poder nas mãos e saber usá-lo, acima de tudo. Então, meu tio Geraldo me levava aos 8 anos de idade, bem como minha mãe e minha tia, me catequizou, na verdade, para o lado político. Mas, acima de tudo, a política veio do meu interesse pessoal, meu interesse próprio, a vontade de fazer as coisas mudarem a partir daquela situação errada, de ver a falta de ética, a falta do decoro humano, e você tentar substituir aquilo por uma coisa que pode mudar. Você tentar convencer as pessoas, não só pelas palavras, mas também pelos atos, a acreditar que aquela coisa deve ser mudada e deveria ser mudada. E aquilo ali tem que sair daquele estado de total passividade que existe na sociedade brasileira hoje, consequentemente itapetinguense, de tirar toda aquela letargia que cobre e colocar pessoas novas, colocar a força que vai mover essa situação que eu disse na pergunta anterior para o bem, para fazer com que mude a situação do cidadão itapetinguense e cidadão brasileiro. Você, assim, influencia bastante seus colegas na escola? É bem difícil, porque, como você disse, 16 anos é uma pouca idade. E os jovens hoje, a parte da política tem ficado muito à parte da sociedade. Dizia isso na Vida Nova FM, no seu programa de rádio Conexão 104, que faltava, verdadeiramente, o povo se pintar. O jovem tentar botar a cara na política, fazer com que a política seja a sua face, fazer com que aquela força que tem já no seu DNA impregnado mude a situação social, a situação política daquele município, daquele país, quem sabe. Então, influenciar meus colegas é uma coisa muito difícil, porque todos têm se banalizado pelo lado de festas, até mesmo alguns pelo lado das drogas. E eu digo isso com muita tristeza, porque eu sei que talvez esse caminho seja um caminho sem volta. E já na política, se almejar um cargo um dia, tentarei mudar, fazer com que essa situação, esses jovens que foram castigados enquanto havia essa letargia dos políticos de hoje, sejam resgatados para uma sociedade de bem. Porque é isso que o político deve fazer. Tentar focar as suas ações sociais para aqueles cidadãos que estejam na sarjeta, digamos assim, recuperados para a sociedade de bem. Agora você, como é que é a sua vida assim,
essa coisa de berço, né? Você gosta muito da política, você também tem vivenciado muito aí devido a essa pouca influência, entre aspas, aí do seu tio. Mas você também faz parte do Rotary Interact. Como é que é essa sua experiência também nesse conteúdo, nesse contexto? Isso é uma pergunta muito interessante, porque eu me orgulho em fazer parte do Rotary. E, consequentemente, do Interact, porque o que vai definir o Rotary, Rotaract e Interact é a faixa etária. Então, o Interact, Robert, o governador assistente adjunto, me apresentou as propostas do Interact e eu, sinceramente, fiquei lisonjeado com a proposta. Eu fui convidado a montar um grupo que tivesse não muitas pessoas, mas tivesse qualidade. E a qualidade que tem faltado hoje na juventude brasileira. Então, quando decidi montar o grupo ainda é pequeno, o grupo tem 20 pessoas mais ou menos, e o grupo ainda é jovem como a cara dos seus representantes. E assim como eu tentei montar aquele grupo dizendo sempre a eles, a primeira reunião eu disse, nós estamos aqui, temos que abster de qualquer situação pessoal que venha nos cobrir. Não quero que o presidente, por exemplo, tome uma atitude que seja ligada ao que ele pensa sozinho, sem consultar o grupo, porque nós fazemos parte de uma sociedade. Então, qualquer decisão que deva ser tomada, deve ser tomada pela vontade da maioria, e jamais pela vontade do próprio presidente, por ele ocupar um cargo superior, digamos assim, ele deva tomar aquela vontade, aquela decisão dele deve ser impregnada sobre um grupo como um estado ditatorial. Então, isso eu sempre deixei claro. E o Interact, ele vem com a proposta de mudar a situação social, basicamente. Nós temos uma meta burocrática de pelo menos 2 atividades sociais. Cumprimos uma esse final de semana, domingo, a visita ao lar Laura de Carvalho. Para mim, nada mais engrandecedor do que estar lá visitando os idosos, que tanto contribuiu para o meu passado, que tem feito o meu presente hoje um dos melhores que eu posso ter vivido, consequentemente, por causa da minha vida. Bem, ministro, você acabou de falar aí sobre o Lar Laura Carvalho, que é uma instituição muito importante, né, aqui na cidade de Itapetinga, e para que os nossos amigos internautas possam entender mais e levar também isso em consideração, a questão do jovem, né? A gente vê hoje a dificuldade do jovem. Você acabou de falar aí que no seu convívio, assim, entre aspas, né, alguns colegas, envolvimento assim, algumas coisas ilícitas, mas fala pra gente aí, a família tem um papel fundamental hoje no conteúdo do jovem, na vida do jovem? Sem dúvidas, Gilson. Eu acho que aquela qualidade da educação, aquela qualidade do bom dia, digamos assim, da convivência, seja desde o berço. Mas a educação em si, como a parte empírica, a parte que você vai aprender dentro da sala de aula, você só vai ter com o conhecimento dos livros. Mas a família, hoje, ela tem deixado muito o seu papel fundamental, que era de zelar pelo bem-estar. Então, a mulher hoje, por exemplo, tem se banalizado. A figura da mulher tem sido deturpada hoje e tem sido agradecida aparecendo entre elas mesmas. Então, o ato de uma música depreciativa, que vem depreciar a imagem da mulher e ela dançar aquela música de uma forma de total agrado com a situação, para mim, isso é uma situação que envergonha não só a ela, mas também deveria envergonhar a sociedade. Mas a sociedade continua acreditando que aquela situação ainda é melhor, mas não sabe a sociedade, sabe a sociedade e não quer acreditar que aquela mulher que está dançando ali, tem uma vida também social e familiar. Só que, por uma decisão dela, ela busca, parecendo para satisfazer um desejo de se libertar de alguma coisa, de desviar o foco primeiro dela, o que deveria ser o social, cuidar da família, zelar pela família. Então eu acredito que essa coisa da família está ligada à juventude, da família está inteirada com o bem-estar, não só da sociedade, como também da formação do seu filho, do seu cidadão, do seu futuro cidadão, está ligada muito à questão da mulher, principalmente. Claro que o homem tem uma decisão, uma participação muito importante, mas que a mulher, basicamente, ela deva ter mais um pouco de respeito frente à decisão do seu filho, né? Então, a mulher, ela deve cuidar do seu filho, e a família hoje tem perdido essa essência, aquela coisa que deveria estar já na alma, já desde o berço, como eu disse inicialmente. Então, a família, como um papel social, ela deve ter uma influência, ela tem influência verdadeiramente marcante, que deixa registrado aquela passagem. O filho vai carregar as descendências genéticas, como também sociais, ativas, da convivência que teve com sua família durante toda a sua infância.
Como é que está sendo essa repercussão da coluna Política e Cidadania lá no Itapetinga News? Você começou desde fevereiro que você escreve para o site. Como é que está sendo essa experiência? Experiência muito boa, sem dúvida alguma. Sempre confesso que no primeiro ano passado, não gostava muito de escrever. Só que veio a necessidade, pela parte de tentar convencer o leitor, e despertou esse meu olhar crítico para a sociedade. E eu busquei escorar em alguns momentos em alguns sites, e até receber o convite do Itapetinga News, representado por você, e que muito me honrou com o convite. E a repercussão dos textos é magnífica. Eu acho incrível essa repercussão que tem a internet ainda hoje. Essa divulgação nas redes sociais, a aceitação pelo público, isso a cada pessoa que vem falar comigo, li seu texto, muito legal, achei ótimo. E bem como as críticas, dizendo que às vezes o conteúdo estava muito difícil, digno de artigo científico, mas mesmo assim eu me fico lisonjeado pelo gesto de gratidão que o povo tem de ler ainda os textos, já que a leitura tem ficado para trás em muitos momentos da nossa vida, do nosso convívio, e isso que tem tirado ainda, mesmo assim, o foco de alguns leitores. Mas mesmo pela prolixidade dos textos, tem ainda leitores que leem, e sem dúvida alguma a repercussão é magnífica. O Vinícius Ferraz, assim, é muito exigente? Depende, em algumas situações, qualidades. Vamos conhecer assim um pouco mais do Vinícius Ferraz. Tem 16 anos, né, curso o segundo ano do ensino médio. Deseja ser o quê, assim, quando ficar maior de idade? Então, promotor, com fé em Deus. Promotor de justiça? Com certeza. Por que levou essa ideia, assim, de ser promotor? Eu tenho um ódio por injustiça. Eu tenho aversão à injustiça. Eu acho que deveria ser padrão eu não digo nem o princípio do Código de Hammurabi, que vai dar a ideia de direito ao mundo. Mas eu tenho um ódio de injustiça muito grande. E eu vou tentar modificar isso com o meu estudo. Eu vou vou estudar para que todos os casos que posteriormente eu for promotor, ou que eu for, pelo menos, ter o poder nas mãos para julgar, não julgar, porque quem julga é o juiz, mas para arbitrar sobre alguma coisa, eu terei esse poder e farei melhor. Com a justiça, porque eu odeio injustiça. Então, o ato de tentar ser promotor veio a partir do momento que eu passasse a odiar a injustiça, ver a injustiça tratando, deixando pessoas à mercê de qualquer situação, marginalizadas verdadeiramente. Agora, tem uma linha política aí também. Conta pra gente assim, um pouquinho sobre a política. A linha política é justamente pela catequese que passei dentro de casa, mesmo que de uma maneira muito mais leve. Mas eu nunca tive, se você me perguntar hoje quantas amizades da minha idade eu tenho, vou dizer que 5 ou 6. Mas pessoas mais com uma idade maior, mais avançada. Eu já tenho um grau de afinidade muito maior. E essas pessoas, quando eram da minha idade, se interessavam por política. Então, eu diria que esse início da política na minha vida, não que eu seja um político, né? Mas que o início da política se deu a partir da convivência dessas pessoas. Influenciaram, Vinícius, esse é um pensamento legal. Não por aquele pensamento demagógico que vai, na verdade, iludir a situação. Você vai esconder, na verdade, as ambições que vão estar ao seu lado, na verdade, atrás de você. Mas esse pensamento de verdade, de justiça verdadeiramente. E aquela coisa de Vinícius, e a situação, a sua opinião sobre isso aqui? Então, eu vou escrever um texto sobre isso aqui, que pode ajudar, que pode influenciar as pessoas, que pode ver o outro lado da situação. E a carreira política, como você citou aí, eu comecei indo para a caminhada política mesmo, aquela coisa partidária, que até hoje julgo necessário, mas que algumas vezes até desprezível. Então, eu acho que a carreira política ela tem que ser dada pelo ponto de partida pela família, principalmente. Porque é a família que deveria, pelo menos, mostrar a ética na política do filho. Então, volta aquela questão da família. A família como um papel de cidadão, de formar um cidadão para o mundo. Mas a política mesmo deu pela catequese dos meus tios, minha mãe, com certeza, e
a partir daí, a conversa com as pessoas mais idosas, com aquelas pessoas que participaram ativamente da política quando eram mais jovens, quando tinha aquele gás que a juventude já tem impregnado no seu DNA. Bem, você é de uma geração, a sua idade, você já tem um certo assim, conhecimento. Agora, fala pra gente em relação a essa geração que está aí agora. Você acha que o jovem precisa ter mais assim, influência na política? Você acha que deveria fazer mais isso? Você acompanhou os Caras Pintadas? Não chegou a acompanhar, não foi do seu tempo. Não foi do tempo dele, não. Mas, Vinícius, você acha que o jovem ele precisa participar mais? Você acha que... Porque as decisões dos políticos de agora vão influenciar futuramente na vida desses jovens. Portanto, se forem coisas boas, é claro que vai beneficiar. Mas se forem coisas ruins, vai complicar. Você acha que o jovem mais atento, como você, deve influenciar, deve observar mais e fiscalizar principalmente? Sem dúvida alguma. Eu acho que o jovem, ele deveria já traçar uma meta a partir da idade que ele atinge uma maturidade, digamos assim, 10 anos, vamos supor. E essa vontade, eu acho que o que falta ao jovem para gostar de política é uma questão básica, de perceber que a decisão de hoje vai influenciar no amanhã. Por exemplo, a abertura dos documentos sigilosos da ditadura militar. É uma decisão antiga do governo Collor, mas que vai atingir hoje. Aí chega agora um senador e pede para um documento de sigilo eterno, de 50 anos, podendo renovar mais 50. A decisão foi tomada hoje, mas amanhã, quem sabe, precisaremos desse documento, mas não vai poder ser tomada por causa dessa decisão de hoje. Então, o que falta ao jovem é essa perspicácia para entender aquilo que o jovem, o que a política tem para mudar, o que ela tem o poder de mudar. Por exemplo, o preço. Eu convivo numa sala de aula, por exemplo, tem muitos jovens que estão nem aí para preço, porque o pai tem condição de bancá-los. Mas outros não se importam com política, mas não sabem que a inflação, não sabem a taxa de inflação, que vai puni-los, basicamente, porque vai tirar do bolso do brasileiro, vai vilipendiar aquele direito dele de comprar alguma coisa pela taxa de inflação, pelo pouco poder de compra que ele vai ter no seu salário. Então, o que falta ao jovem é perceber que a política ela é um fator de mudança. E não adianta colocar esse senso comum na cabeça, dizer que político é ladrão, todo político é ladrão. Há políticos ladrões, assim como toda profissão, há bons e maus políticos. Mas, verdadeiramente, temos pessoas lá naquela Câmara Federal, naquele Senado Federal, que se você cessar ali, com certeza vai dar alguma coisa que preste naquele meio, aquele cenário desolador de corrupção, com certeza, mas também de boas decisões, quem sabe a PEC 300, o ato da saúde, de focar a 10% do PIB para a educação também pode ser uma boa. Então, isso é tomado lá. Então, isso também vai mudar na educação, na decisão social de amanhã. Com certeza. Eu acho que falta ao jovem é isso. Essa vontade, essa perspicácia de descobrir. A política muda, então vou atuar. Para mudar. Os Caras Pintados, por exemplo, tiraram o presidente que nem foi comprovado o ato de corrupção. Tem apenas indícios. Mas um indício não nasce do nada, né? Por falar em Caras Pintados, qual foi assim um momento político que mais te marcou até o momento? A derrota de Paulo Souto no ano passado. Eu tento me convencer ainda disso e me entristeço ao falar disso, porque eu acompanhei nos últimos 2 anos do governo Wagner um festival de corrupção, de negligência. Então, o ato da perda de Paulo Souto, eu confiava e confio nele piamente, ainda acredito, ainda assim, que ele não entrará mais na política. E que temos hoje, no mesmo partido, pessoas que possam mudar essa situação, que possam acrescentar ao Estado mais do que o próprio governador atual e do que o próximo governador que vai entrar, que pode ser do partido dele, porque tem a máquina na mão. Então, para mim, o momento que mais me marcou foi na derrota de Paulo Souto em 2010. Eu não esperava, mesmo sabendo da máquina pública, da Petrobras, do governo federal, mas não sabia que seria uma derrota tão esmagadora. Uma derrota, eu acho que o voto do baiano naquele momento não foi pensado. Foi um voto com aquele resquício
água para todos, daquele resquício do número falso do Topa. Porque, para mim, quem mente número para a população é um demagogo, é um populista, que só quer mudar aquela conjuntura, mas, na verdade, ele não tem ação efetiva. Aquela ação que vai mudar, que vai comprovar o número pelos dados do governo federal. Ele foi desmentido. O IBGE divulgou o número 166 mil pelo Topa alfabetizados. Ele divulgou 700 mil. E a propaganda dele caía em contradição. Ele dizia de manhã que era 1 milhão de pessoas. Depois ele botava 500 mil. Então, houve um decréscimo da noite para o dia de 500 mil pessoas. Fora a utilização de máquina pública em campanha eleitoral, que isso não é mais nenhuma novidade, mas que verdadeiramente acontece e não está longe de acontecer com nenhum partido é imune de utilizar essa máquina pública para benefício próprio, mesmo que eu ache errado. Bem, amigos internautas aqui da TV Catolé, estamos entrevistando o jovem, Vinícius Ferraz, a grande figura, apenas 16 anos e conhece muito bem o assunto. E vou perguntar ao Vinícius agora. Vinícius, eu gostaria, já que você tocou no assunto aí de política de âmbito regional, ou seja, baiano aqui no nosso estado, gostaria que você falasse para a gente qual a sua opinião a respeito da situação do município. Então, Gilson, é uma situação bastante delicada, mas que a gente vai envolver primeiramente, vamos tentar deixar de lado aquela questão partidária. Olha só, eu apoiei o atual prefeito para ser eleito. Eu, quando era pequeno, ainda sou pequeno, mas em idade. Não cresceu muito assim. Não cresceu. Então, deixei ainda acompanhava aquelas caminhadas. Ah, você fez parte daquele Mar Vermelho também? Do Mar Vermelho, mas que é uma incoerência, que o mar não é vermelho, o mar é azul. Então, em 2012, o mar é azul. Tá vendo aí? Ele fez parte do Mar Vermelho. O fervoroso mar azul que vai surgir. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali. Olha, eu caminhei. Olha só, eu fico entristecido em dizer que fiz parte de um projeto político mentiroso. Mentiroso porque enganou a população itapetinguense e deixou aquela coisa de carnaval antecipado, de micareta antecipada no seio da população. Porque o brasileiro, o jovem, na verdade, brasileiro e, consequentemente, o de Itapetinga, ele tem aquela necessidade de fazer festa. Porque o Itapetinga parece que é deprimida. Itapetinga, hoje, durante os 3 últimos anos, vamos fazer 3 anos agora de governo José Carlos Moura, parece estar deprimida. Parece ter aquele manto preto cobrindo a cidade. Parece aquela coisa da letargia tão forte do governo municipal que nada se resolve. 1.350 casas vão ser construídas, algumas já entregues. Mas vamos ver a qualidade do serviço. Olha Minas Gerais, o Minha Casa Minha Vida. Então, o que tem hoje acontecido em Itapetinga é um fato que não foge à regra. E mesmo assim, não fugindo à regra, necessita de mudança. Porque há indícios claros de corrupção denunciados à Corregedoria do Ministério Público e ao Ministério Público de Itapetinga. Outro fato, utilização clara do governo federal dizendo que é obra do município, dizendo que é verba própria e escondendo até cartazes em obras que deveriam ter lá o símbolo do governo federal. Então, essa situação, eu que fiz parte, que eu fui enganado juntamente com 18 mil itapetinguenses, eu fui enganado, eu não votei, graças a Deus eu não votei no que está aí, eu não compactuei apenas olhando, porque eu tinha medo da violência. De forma indireta. De forma indireta. Porque... Já que você tem 16 anos, na época você ainda não votava, mas nas próximas eleições você vai ter a oportunidade de votar e de, quem sabe, mudar a situação. Com certeza. E vou mudar. Eu assumo esse compromisso com você, caro internauta, caro telespectador, de mudar essa situação. Eu não compactuo com essa situação porque eu não gosto de corrupção. Eu quero ética na política. Eu não quero comprovar, eu não quero esses indícios, esses resquícios malignos que existem de corrupção em Itapetinga, essa nuvem preta, essa coisa essa falta de transparência que tem ocorrido no serviço público deve mudar. Eu farei parte agora, ano que vem, de mudar essa situação. Eu faço compromisso com Itapetinga de mudar a situação que está, porque Itapetinga anda deprimida, Itapetinga carece de um governo melhor, porque Itapetinga merece.
Muito bem, a gente conversou aqui agora com Vinícius Ferraz, ele que é o nosso colunista lá do Espaço Política e Cidadania. Gostaria muito, Vinícius, de agradecer a sua presença aqui em nosso programa, dizer que é uma satisfação muito grande, a TV Catolé, um novo espaço, né, de comunicação em Itapetinga, e dizer que é uma felicidade muito grande tê-lo conosco. O prazer sempre foi meu, Gilson. Você sabe disso, que eu sou um admirador do seu trabalho, do trabalho da imprensa na Bahia, um trabalho da imprensa no Brasil, tentando delatar aquilo que está errado, tentando tirar a venda da população. A venda, como eu disse no texto passado, não cega a visão, cega a ética, cega o amor ao próximo. Então, é esse fato de você tentar mostrar a verdade para a população no seu site, tentar convencer a população, mostrar o que está errado e ela mesma tirar as conclusões dela, bem como todo o espaço da mídia, é uma coisa fantástica. E por isso que eu acredito nesse projeto da TV Catolé, de trazer pessoas com boas intenções, claro, para mudar toda essa situação que tem acobertado a nossa política e tem feito uma política muito suja, com resquícios mentirosos, demagógicos, como eu disse anteriormente. E devemos tirar esse espectro de corrupção, essa coisa, esse mau cheiro que tem atormentado não só o brasileiro, o baiano, como também o itapetinguense. Então, esse espaço, para mim, o prazer foi todo meu, garanto isso a você. Qualquer convite, mesmo debaixo de chuva, eu virei para participar, porque acredito nesse projeto e siga um projeto verdadeiro, sem sombra de dúvidas, que envolve não só a população de Itapetinga, como também da população da Bahia, do Brasil e até do exterior. Tá certo, então. Valeu, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês até o presente momento. Esse é o nosso projeto piloto número 2 da TV Catolé. Hoje o nosso entrevistado, Vinícius Ferraz. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá.